um prazer e um privilégio muito grande poder compartilhar com a minha diocese, com a minha igreja, momentos como esse, né, em que a gente sai daqui duplamente feliz, né, porque a gente recebe mais do que dá, eu tenho certeza disso. Então, eu quero começar agradecendo. Segundo desafio de falar sobre ameaça autoritária, né, no contexto atual. E eu quero dizer, eu quero trago um abraço muito grande da SESI e do CEBIC para vocês, né, a SESI que Gustavo já disse, tem acompanhado muito de perto, mas sobretudo a área 3. A Diocese do Recife, a Diocese de Brasília e a Diocese da Amazônia têm sido companheiras fiéis de diálogo e de enfrentamento aos processos autoritários no Brasil. Então, quando eu pensei em falar sobre isso, eu recorri para começar essa conversa, né, mais uma conversa, a partir do que a gente entende que é uma ameaça autoritária. O que é uma ameaça autoritária? E eu digo isso porque, embora isso seja extremamente atual, está na pauta do dia da gente, e da gente enquanto Brasil, enquanto América Latina, Europa, Estados Unidos, não é uma novidade. Desde que a democracia se estabeleceu como sistema político, ela é ameaçada. Ela foi ameaçada na Grécia, no berço do seu surgimento, né? Ela foi ameaçada todas as vezes que a gente teve um sistema totalitário. Então, a gente está falando de antes da Primeira Guerra, antes da Segunda Guerra, né? Ela foi ameaçada na América Latina, com todos os golpes que a América Latina sofreu. Ela foi ameaçada no Brasil, desde que a gente se tornou Brasil República. E por que a democracia é tão ameaçada? Porque para você viver o espaço democrático de direito, você precisa diluir o poder. E isso é frontalmente contra uma estrutura que quer dominar e determinar o que se faz a partir do lugar do poder, que muitas vezes envolve dinheiro, mas nem sempre. Às vezes é o poder pelo poder. E aí eu trago uma experiência de uma filósofa política. Ela não gostava de ser chamada de filósofa política, ela gostava de dizer que ela era uma cientista política, mas ela era uma filósofa política, chamada Hannah Arendt. Era uma judia alemã assimilada, ou seja, ela era judia e alemã, né? Por isso ela era uma judia assimilada, e ela teve uma experiência com o nazismo muito cedo, na universidade. O nazismo adentrou a Alemanha, adentrou o espaço universitário, e pessoas que ela convivia, que ela confiava plenamente, como Heidegger, um intelectual fantástico, aderiu ao nazismo, aderiu à ameaça autoritária. Antes de se tornar um totalitarismo, ele foi uma ameaça autoritária. E aí, Hannah, que foi parar nos campos de concentração, ela, Walter Benjamin, né, uma galera, ela, quando foi exilada dos Estados Unidos, ela ficou perturbada, porque ela disse assim, como é que uma sociedade intelectualizada, bem educada, onde não tem uma miséria profunda, né? Como é que ela se rende tão fácil a um sistema totalitário? E aí ela meteu na cabeça que ia investigar isso. E aí ela escreveu um livro chamado As Origens do Totalitarismo, que outro dia a gente pode conversar sobre ele. Fala que quando ela termina de escrever esse livro, ela está depressiva. Por quê? Ela falou assim, quanto mais fundo eu entro, mais lama, mais amargo. Quando ela sai, ela chega a uma conclusão. É uma questão ética. É uma questão de princípio. É uma questão de valores. Isso que ela aponta na origem do totalitarismo, ela vai trabalhar depois num livro chamado Eichmann em Jerusalém, que é o julgamento de um dos caras que vai executar as pessoas em massa nos campos de concentração. O julgamento desse cara, ela vai escrever sobre a banalidade do mal. E aí ela vai dizer que é quando o outro não é mais reconhecido como semelhante. E aí você está autorizado a objetificá-lo, consequentemente a exterminar uma geração inteira, como aconteceu com os judeus e acontece hoje na Palestina, feito pelos judeus. Bom, quando
quando ela terminou, ela decidiu escrever A Condição Humana. A Condição Humana tinha um título original chamado Amor Mundi. E aí, quando o editor foi fazer a versão para publicar, ele falou, você não vai vender com esse nome. Você escreve um negócio de filosofia, bota Amor Mundi e ninguém vai comprar. Então, vamos botar A Condição Humana. E aí, nesse livro, ela vai falar de quais são as condições humanas para que a gente habite o mundo. E ela vai dizer que a primeira condição é o trabalho. E aqui ela compreende trabalho com aquele conceito de física, que gasto de energia é igual a trabalho. Então, a planta faz fotossíntese, ela trabalha. Se ela não fizer fotossíntese, o que acontece? Morre. Os animais precisam gastar energia para caçar, para comer, né? Precisam. Se eles não levantam de manhã, se eles não caminham, é gasto de trabalho, eles morrem. Nesse nível, humanos, animais e vegetais estão no mesmo nível. A gente precisa trabalhar, levantar de manhã, vai, trabalha, come, compra a casa que você vai pagar em 200 meses, 30 anos. Você compra um carro que você nunca vai terminar de pagar, porque você está pagando. Quando você terminar de pagar, ele está estragado. Você tem que comprar outro e continuar pagando. E aí, isso fora que você tem que levantar, acordar, trabalhar, voltar a dormir, levantar, acordar, trabalhar. Ela diz que isso é um ciclo que corrói a sua existência. Se a gente fosse só isso, a gente apenas viveria como os vegetais, como os animais. A segunda forma de trabalho, ela diz que é a obra. A obra é tudo aquilo que nós construímos artificialmente. A nossa casa, o carro, a bancada, a mesa, a cadeira, nada que foi produzido espontaneamente pela natureza, mas que precisou das nossas mãos. Ela vai fazer um capítulo específico sobre a obra de arte, que ela acha que é um meio termo entre a obra e a ação. Mas a gente não vai entrar nisso. E ela vai dizer, então, que esse mundo que a gente constrói artificialmente, ele vai para além de nós. Nós vamos morrer e a casa vai ficar aí, o carro vai ficar aí, tudo vai ficar aí. Então, ele não atribui sentido à nossa existência, embora seja útil e importante. A terceira, e a mais importante para a gente aqui nessa discussão, é a ação. A ação, ela se dá naquilo que ela vai chamar de esfera pública. Hannah Arendt, ela olha para onde é. Da onde é que ela traz essa referência? Dos gregos. Ela está olhando para a democracia grega. E aí ela diz assim, a esfera pública, que é o lugar onde a gente tem as ações decisórias dos destinos da polis, da cidade, do estado, ali só entra quem não tem necessidade. Porque ali é o espaço da liberdade. Se você não tem o que comer, se você não tem onde morar, se você não tem onde vestir, você passa a ser refém de quem tem. E aí eu vou lhe dar o que comer, o que beber, o que vestir em troca do seu voto. E você não vai poder dizer o que você pensa sob pena de perder as condições básicas de sua existência. Então ela vai dizer que a esfera pública é um lugar onde você precisa ter equidade, vocês precisam ser iguais, onde você não pode ter necessidade, porque a necessidade gera violência, e aí não é só uma violência física, é uma violência psicológica também, né? E é o espaço da coragem. Porque no espaço público, você precisa dizer o que você pensa e respeitar o fato do outro pensar diferente de você. Aí ela chama de pluralidade. Então, não há algo que nos amalgue na esfera pública. Somos diferentes, podemos fazer o discurso a partir dos nossos lugares, mas precisamos ser honestas e honestos. Dizer exatamente como construímos o nosso pensamento. Para que, então, a gente encontre algo em comum pelo qual nós estejamos dispostos a lutar coletivamente. Nesse ponto, o Estado, a nossa casa comum, a polis, é aquilo que nos impede a abrir mão do nosso egoísmo e lançar mão da nossa coletividade naquele ponto. É interessante dizer isso, porque o que é que nos revela nesse espaço? Ela diz que na esfera pública você deve estar nu, no sentido de que é o seu discurso que revela a sua ação. A ação primordial para Hannah Arendt na esfera pública é o discurso. É ele que... E ela é engraçado, porque para quem estuda teologia, quando você lê os textos de Hannah Arendt, ela escreve como um exegeta escreve.
Para cada palavra, ela disseca o sentido. Então, o discurso é a forma com a qual você se revela. Só que ela diz que essa esfera está sempre ameaçada. E ela está ameaçada porque a esfera privada, que é onde tem os nossos desejos, onde tem hierarquia, onde tem subordinação, onde tem todo... Ela está sempre querendo ocupar o espaço da esfera pública. Transferir o domínio, a relação de domínio e de poder para essa esfera pública. E aí, essa tentativa de deslocar a fé através da religião para a esfera pública é uma tentativa constante, uma ameaça autoritária constante. Agora, meus irmãos, é claro, eu estou dando saltos quânticos, depois a gente pode conversar sobre isso. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, Hannah, embora seja uma mulher fantástica, ela é uma mulher branca, europeia, alemã, olhando, tentando compreender a própria história, a história do Estado, olhando para trás, olhando para a Grécia, que nos deu muita coisa, é verdade, mas não nos deu tudo. E aqui em Pernambuco, tinha um rapaz, chamado Paulo Freire, que não dialogou com Hannah Arendt, necessariamente. Eu não encontrei nenhum texto em que eles dialogam. Mas ele fez uma coisa que deixaria ela de cabelos arrepiados. Ele disse, quem disse que o fato de você ter necessidades básicas, como falta de moradia, falta de alimentação, que não pode lhe inserir na esfera pública? Ah, pode. E aí ele usa a educação como ato político. Ele ousa, contra os pensadores clássicos, não é à toa que ele é tão odiado. Ele ousa contra os pensadores clássicos inserir os esfarrapados nesse mundo, é esse o termo que ele usa. Os esfarrapados nesse mundo e os que com eles lutam nas esferas decisórias de poder. E ele usa a educação para fazer isso. Aliado a isso, a gente tem no Brasil um movimento chamado Teologia da Libertação, que vai fazer uma opção preferencial pelas pessoas empobrecidas e marginalizadas. A teologia da libertação dá conta de tudo? Claro que não, nada dá conta de tudo. Mas ela abre portas importantes. Importantes, inclusive, para que a gente hoje discuta teologia pública. Em que sentido? Enquanto a direita e a extrema-direita pregam uma religião ou um processo de ocupação dos espaços públicos pela religião e estão envolvidas com o escândalo do Banco Master, estão envolvidas com o 8 de janeiro, estão envolvidas com toda sorte de corrupção da extrema-direita em nome de Deus, da pátria, da família. Nós, aqui do outro lado, estamos fazendo a ocupação de espaços públicos como conselhos de educação, conselhos de cultura, conselhos de saúde. Estamos indo para a rua, ocupando os espaços estratégicos, entendendo que a fé que professamos enquanto princípio não nos permite ocupar a esfera pública do Estado de uma forma leviana. Ela nos conclama a entender qual é o princípio profético da nossa fé que nos coloca corajosamente no espaço público para denunciar os pecados, inclusive os pecados estruturais, como as questões de gênero, raça, etnia, classe. O princípio da nossa fé, a partir de uma teologia pública, diz que a nossa fé ela é de fórum íntimo, mas ela nos coloca diante de um compromisso social. Você precisa dar testemunho da fé que você professa. E isso exige coragem. Sempre dizer para os meus alunos que profeta era profeta depois que a profecia se cumpria, né? Porque muitas vezes ele morria antes, né? Ele morria antes. E Dom está ali me dizendo que eu tenho 5 minutos para terminar. Então, eu quero dizer que a teologia que nós fazemos e que nos impulsiona a dialogar com a esfera pública, fazendo frente a uma ameaça autoritária cotidianamente, que não faz outra coisa senão roubar, matar e destruir, é o que nós, enquanto igreja anglicana, e de modo muito especial, enquanto diocese anglicana do Recife, fazemos. Nós nos quebramos por dentro. A gente viu isso ontem em vários momentos. Mas a nossa resistência falou mais alto e mais forte, deu um testemunho profundo do nosso compromisso enquanto igreja. Nós
fizemos carta, nós fomos para a rua, nós ocupamos espaços públicos, nós somos um povo pequeno, mas a gente tem um compromisso tamanho, que a gente não passa batido em nenhum lugar da onde nós chegamos. Nós dizemos que não somos fascistas e podemos bater no peito e dizer não somos fascistas. Não compactuamos com violência contra mulheres, contra a comunidade LGBTQIAPN+, somos totalmente contra o racismo, estamos ao lado das pessoas indígenas, estamos do lado das pessoas que precisam acessar os seus direitos através do Estado. Nós vamos para a rua falar da Palestina, mas a gente também vai falar também vamos para a rua dizer que a polícia que mais mata pessoas, juventude negra no Brasil, é a polícia da Bahia, do meu estado. E mesmo com o governo de esquerda na Bahia, a gente faz esse enfrentamento. Porque para além do meu partido político, a fé que eu professo cobra que eu me posicione diante das injustiças desse mundo. E eu posso fazer isso porque a minha igreja me segura na retaguarda. Amém. E nós podemos fazer isso porque a nossa igreja nos segura na retaguarda. Amém. Somos poucas, eu não sei que outra igreja no Brasil hoje pode erguer a cabeça e dizer, vá, a gente te segura na retaguarda. Então eu quero encerrar dizendo que eu louvo a Deus, porque por 50 anos a gente tem tido esse espaço que tem segurado a nossa retaguarda. Passamos a palavra para o nosso querido reverendo irmão, que também, além de clérigo, teólogo, professor da nossa igreja, professor do Instituto Federal do Sertão, né, IF Sertão, aqui de Pernambuco, também ativista, militante político, hoje engajado na presidência do PT em Petrolina, né, o que é uma coragem absurda dele. Eu digo, você não tem juízo, não, quando ele se meteu nessa. Eu acho que é mais isso aí, mais falta de juízo, não é coragem. Mas isso também é sinal do seu compromisso de luta, sem negar as contradições, os dilemas. Então, é muito importante a gente ouvi-lo também nessa conversa. Então, contigo, meu irmão. Obrigado. Pessoas, irmãs, para o nosso bispo não precisar marcar o meu horário, eu escrevi. Vai ficar um pouco mais... né? Não é 30 segundos, 20 minutos não, mas vai ser melhor escrito do que... né? Companheiras de caminhada, de luta e de uma fé nossa, né, que insiste em florescer. A gente viu ontem à noite, né, a gente rega, né, pega cinza, joga água, enfim, prepara o local. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui nessa mesa, a convite tanto do nosso bispo quanto do nosso querido reverendo Gustavo, né, e do lado dessas duas mulheres. O ministério delas é inspirador, né, não só as ideias, como o modo de fazer fé que elas têm feito um bem enorme para mim e eu acho para a nossa igreja, né, e também para o testemunho cristão no país. É difícil quando vocês duas estão fazendo o que fazem como mulheres no ministério, a gente receber crítica como cristão e cristã e ficar calado e dizer, não é bem assim não é todo mundo não, né? Nós estamos num concílio jubilar. 50 anos não são apenas uma medida de tempo cronológico para a gente fazer fusão em torno do tempo que a gente já vai ganhando, né? Trata-se de densidade histórica também. Quando a gente olha essas 5 décadas da Diocese Anglicana do Recife, a gente não está apenas olhando para atas, né, guardadas nas gavetas aí das comunidades, quando se faz, né? Ou para liturgias, a gente também está olhando para a vida de muita gente. A gente discutiu isso ontem. Desde 1976, no auge de um regime que justamente tentava sufocar a voz do povo de modo autoritário, a gente escolheu, essa diocese escolheu ser abrigo. E continua como testemunha aqui a nossa irmã, emocionadamente e emocionando a nós todos. Pode ir, né, Bianca? Vai, vamos junto. Celebrar o jubileu sob o tema Raízes, Caminhos e Esperança nos obriga, em todo caso, a uma honestidade muito profunda. Porque a nossa história não é uma linha reta de sucesso. A gente viu isso, tem conversado sobre isso desde quinta-feira.
É um caminho cheio de curvas, de tropeços e também de uma fidelidade que se forjou nas feridas, que é outro tema que nos lembra o lema deste concílio, foi tirado da carta aos Colossenses, que lança um desafio enorme. Assim, como vocês receberam a Cristo Jesus, continuem vivendo nele, enraizadas e edificadas nele, firmadas na fé e transbordando em gratidão. Quero me deter um pouco, né, na primeira parte desse versículo, né? Como vocês receberam a Cristo Jesus. Como foi que a gente recebeu a Cristo Jesus? Não estou falando só da história de cada um aqui. É como a história de recebimento de cada um aqui se tornou possível. Para responder como recebemos o Cristo, precisamos primeiro entender como ele se deu. Precisamos descer das abstrações teológicas e pisar na poeira da Palestina do primeiro século. Concordam comigo? Porque foi na história, foi no tempo, foi no espaço. Porque o Cristo que nós recebemos não é um conceito, é um corpo histórico que caminhou sob o peso de um império que se pretendia absoluto. Quando a gente fala hoje de ameaça autoritária, e a querida Bianca nos lembra que não é uma ameaça de hoje, é de sempre, a gente precisa lembrar que Jesus, que é o Deus humano, é o sagrado feito homem, encarna justamente entre as pessoas simples da periferia de um império. É desse encontro entre a vida vulnerável e a soberania do mando que nasce o nosso testemunho cristão, portanto. Então, esse não é um tema, apesar do que fizemos com a Igreja do Senhor, não é um tema que é novo para a gente. A gente o celebra em toda a Eucaristia que a gente faz dominicalmente. No tempo em que Jesus nasceu e cresceu em Nazaré, a palavra soberania, que a gente hoje às vezes canta positivamente e no fim, tinha um dono, o imperador romano. A soberania de Roma não era apenas política, era uma teologia política total. Uma teopolítica, a gente poderia dizer hoje, né? Em termos de teologia pública. O imperador era chamado de Filho de Deus. Também Augusto, né? Mas filho é Kyrie. Que a gente, como cristãos e cristãs, começou a usar o termo para o Cristo de modo subversivo e rebelde. Só que nós, ao longo do tempo, parece que vamos esquecendo e vamos pensando em Jesus como um imperador mesmo, né? Como um soberano deste mundo. O imperador era chamado Filho de Deus, era o imperador que era chamado de Salvador, era o imperador que era chamado de Senhor. Quando Jesus diz assim, deixo-vos a minha paz eu vos dou, ele estava na tradição, confrontando um outro tipo de paz, a paz romana, a paz sem voz, que não é paz, é medo. Uma ordem que dependia da violência sistemática contra qualquer corpo que ousasse questionar o centro do poder. O mundo de Jesus era um mundo de impostos, economicamente mesmo, asfixiantes, de censos que controlavam cada vida para transformá-la em recurso do Estado, e de cruzes fincadas nas beiras das estradas para servir de aviso pedagógico para todas e todos e todes. Quem desafia o poder morre. Inclusive Jesus, que foi crucificado, não foi o único, né? A gente no cristianismo às vezes faz aquela imagem, 3 cruzes ali, mas nós sabemos que muito provavelmente tinha 300 cruzes naquele período ali, ao mesmo tempo com as cruzes de Cristo e dos demais. Quando Jesus era criança, por volta do ano 6 da nossa era cristã, o Ar da Galileia estava carregado de revolta. Um homem chamado Judas, o Galileu, que depois a gente canta aqui, um certo dia, o Galileu, primeiro, antes de ser de Jesus, o Galileu, era de Judas o Galileu esse termo. Alguém mais velho que Jesus. Levantou uma resistência feroz contra o censo de Quirino. Ele dizia que aceitar, o Galileu, o Judas, aceitar o censo era submeter-se a um senhor humano, quando o único senhor deveria ser o divino. Judas não era ainda um zelote, que às vezes a gente cai em anacronismo, né? E acha que os zelotes conviveram com Jesus. Não conviveram, tá?
é um movimento de 40 anos depois, lá para a década de 70 já, né, na guerra romano-israelita. Não havia um grupo, portanto, mas ele representava uma das muitas teopolíticas de resistência da época, o que nos faz perguntarmos, né, qual é, porque não é possível fazer religião sem teopolítica, qual é a teopolítica da nossa igreja. Havia o caminho da luta armada, era uma teopolítica. Havia o caminho da colaboração com as elites religiosas em Jerusalém, era outra teopolítica. O caminho do isolamento no deserto, como os essênios faziam, outra teopolítica. Essas se manifestam entre nós até hoje. Todos buscavam uma forma de lidar com a ameaça autoritária do Império Romano. Jesus de Nazaré, não a paróquia, né? Jesus mesmo de Nazaré, entra nessa história com uma originalidade que até hoje é desconcertante. Ele não propõe um novo exército, nem um novo isolamento. Ele propõe a kenosis, que é o termo esvaziamento, desempoderamento. Enquanto a gente fala em empoderamento, ele fala de desempoderamento num sentido muito específico, né? Óbvio. Nosso empoderamento tem muito de desempoderamento. A teopolítica de Jesus não é a busca por uma soberania alternativa, mas é a desativação da própria lógica da soberania. Em certo sentido, portanto, o reino é um anti-reino. E o Deus em Jesus é o Deus homem, Emmanuel. Ou seja, é um antideus. É o fim dos deuses, no sentido que a tradição religiosa pensava o divino. Enquanto o autoritarismo romano e os nacionalismos religiosos judaicos buscavam um Deus que fosse um poder acima de todos, vocês ouviram essa frase? Deus acima de todos. Isso é antigo também. Jesus reconhecia o divino naquilo que o poder despreza. Deus entre nós, no humano, na matéria, no corpo vulnerável, na mesa aberta para todas as pessoas, no cuidado com o ferido, no pão que se reparte e não se acumula. Receber Cristo Jesus, como diz Colossenses, é receber essa forma de ser, gente. É entender que a nossa fé não é uma ferramenta para alcançar o poder, mas uma prática para denunciar a ilusão de todo poder que se pretende absoluto. O autoritarismo, em qualquer época, nasce quando alguém ou alguma instituição, inclusive nós, tentamos ocupar o lugar do absoluto. Jesus, inclusive, Filho de Deus, segundo nós, usando o termo romano, ele esvazia esse lugar. Ele desocupa esse lugar do absoluto. Deixa oco, vazio. Ele mostra que o sagrado não está no topo da pirâmide, mas na base da existência comum. E é aqui que nós, no tempo pascal, amanhã a gente está no 5º domingo da Páscoa, não é isso? E no 3º domingo da Páscoa desse ano a gente faz a leitura da narrativa de Emaús. Emaús é muito bem-vindo nesse momento, né? Porque nos ensina como nós recebemos Jesus Cristo. Nós recebemos o Cristo Jesus em Emaús. O que acontece em Emaús? Nosso chão hermenêutico da recepção. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus em Emaús. Imaginem aquelas duas pessoas caminhando, saindo de Jerusalém após a crucificação. Elas estão fugindo de um trauma. A esperança havia sido literalmente assassinada pela máquina autoritária do Estado e com o aval da religião oficial. Está na hora de eu terminar, né? Vocês estão ficando inquietos. Eu posso parar por aqui? Já tem o tempo. Tem um tempo aí. Pronto, então fiquem atentos. O bispo já falou, é canônico, portanto. Emaús é a estrada do luto, da decepção, daquele sentimento de que nós esperávamos alguma coisa, mas quem venceu não foi a gente. O que acontece nesse caminho é a grande pedagogia pascal, que a igreja, até hoje, está aprendendo, né? Porque eu vou ser otimista, nós vamos aprender um dia. O ressuscitado não aparece em glória, com trombetas, né? Como era o nome daquele LP? A última trombeta, que fazia, né? Terrorismo teológico com as crianças aí. Não aparece com trombetas em glória, decretos de vitória. Ele aparece como um estranho, desconhecido, no meio do caminho. E a sua primeira ação
não é explicar as Escrituras, ele não prega. Né? Tem gente que diz assim, as 5 marcas começam com ensinar. Beleza, mas vamos com calma. Né? Jesus, o que ele faz? Pergunta. O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Né? Paulo Freire aprendeu com Jesus. Ele mesmo dizia, eu peguei Jesus numa mão e Marcos na outra. Está muito bem acompanhado. Bem acompanhado demais. Vejam a força política desse gesto. O autoritarismo é o regime do comando, da resposta pronta, da palavra que vem de cima, palavra do alto, e silencia o outro. A Páscoa de Jesus começa com uma pergunta que abre espaço para a dor do outro. Fala aí, né, querido, do quão lascado a gente está, né? Jesus escuta a falta, escuta o vazio, escuta a ferida aberta daquelas pessoas. Ele permite que elas narrem a própria derrota. Não há testemunho cristão contra o autoritarismo sem essa capacidade radical de escuta da igreja. Uma igreja que não sabe escutar o luto e o medo de seu tempo acaba por se tornar cúmplice dos sistemas que produzem esse luto. Só depois de um mundo de muito caminhar e escutar é que Jesus interpreta as Escrituras para os dois lados. Não para impor uma doutrina. Bando de herege que não entende o que está sendo dito aqui, deixa eu explicar para vocês, né? Mas para dar um sentido ao que eles estavam vivendo com eles. E finalmente, ele é reconhecido na hora de partir o pão. Algum ensino tem aí. Foi assim que nós recebemos Jesus Cristo. E o texto diz que ele, depois disso, podendo ter montado um belo ghosting, né? Agora deu um signal na galera. Por quê? Porque o ressuscitado não quer ser um novo soberano a ser seguido. Ele quer que a comunidade enraizada na experiência da partilha retome a sua própria palavra e volte para a luta. Porque depois dessa experiência, curiosamente, aquele pessoal volta para Jerusalém para dar notícia e para fazer movimento. Estamos nós aqui. Para esperar o gosto. Esperar o gosto. Exatamente. Né? E há um detalhe que a gente não pode esquecer. O ressuscitado de Emaús conserva as marcas dos pregos do crucificado. Está todo sequelado. As feridas não foram apagadas por uma mágica celestial. Né? Elas foram transfiguradas. O Nazareno se torna o Cristo. No testemunho da igreja, as marcas, as cicatrizes de nossa história, as dores das nossas derrotas, dos nossos cismas, das nossas vaidades, dos nossos problemas, elas viram sinais. Elas são a nossa memória perigosa. Elas são a prova de que a nossa autoridade não vem de uma pureza abstrata, mas da nossa capacidade de permanecer fiel, mesmo sob o peso da cruz. E é justamente o testemunho. 5 minutos. Vamos lá, vai dar certo. Nós precisamos, hoje, ser precisos com isso. O que é autoridade e o que é autoritarismo? Muitas vezes confundimos as duas coisas. E essa confusão é o que permite que tiranos usem o nome de Deus para oprimir. A palavra autoridade vem do latim, autoritar, que está ligado a autor, a augere, que significa aumentar, promover, fazer crescer, sustentar, plantar. Vem do mundo agrário, inclusive, a palavra autoridade. É agricultura, cultivar. Ter autoridade no sentido evangélico é, portanto, ter a capacidade de fazer a vida do outro crescer. E aí é muito, né, 5 marcas, nutrir. É ser alguém que, pela sua presença e palavra, sustenta quem está caindo e promove a dignidade de quem foi diminuído. O autoritarismo é o oposto exato disso. E o termo, na época de Jesus, era potestade, império, né? Imperialismo. Vou dar um salto quântico aqui também. Aprendi com você agora. Paulo Freire nos ensinou aqui em Pernambuco, o pernambucano, que o diálogo não é um privilégio dos intelectuais, mas é a condição humana de ler o mundo criticamente com quem sofre. Henrique Dussel, também, uma mão em Jesus, a outra no Marx, nos obriga a perguntar: esse diálogo a gente está fazendo, e essa escuta a gente está fazendo, de onde? A partir de onde?
A gente está escutando a partir do centro do poder, da segurança dos nossos templos, que a gente não tem muito, né? Então é ótimo para a gente, isso aqui, estamos no caminho certo. E das nossas posições de privilégio, nunca entenderemos o que é ameaça autoritária se a gente não tiver junto com quem sofre diretamente essa ameaça, escutando e compartilhando o sofrimento. Mas se escutamos dessa exterioridade, dessa alteridade, dessa diferença, da beira do caminho, das periferias onde os corpos são sacrificados diariamente, então o Evangelho se torna, de fato, uma força de libertação. Enraizar-se em Cristo, como pede Colossenses, não é ficar imóvel. Ter raiz, tem essa imagem também de ficar parado ali. Vamos saltar de novo. Olhamos para a nossa Diocese Anglicana do Recife, nesse jubileu. Realmente, bispo, eu não aprendo nunca, né? Sempre eu escrevo muito mais do que deveria, né? E é porque eu passei a noite, Cláudio sabe aí, tentando apagar um bocado de coisa aqui. Olhemos para a nossa Diocese Anglicana do Recife nesse jubileu de ouro. Está tão gostoso. Pega a sua... Desde 76, essa diocese escolheu o lado difícil da história. Em meio à ditadura, fomos espaço para o pensamento crítico. E hoje, várias autoridades públicas reconhecem isso. Mas isso não deve ser motivo de vaidade. É um lembrete do nosso DNA. Nós nascemos desde a época de Cristo, da resistência ao autoritarismo. Quando a gente lê os chamados de Lambert, os documentos da ACC, todos os documentos dos comunicados dos primazes, todo o conjunto de documentação recente, é muito curioso que a imagem do caminho está presente. Né? Essa é uma espiritualidade da comunhão anglicana. Eu fiquei muito feliz quando me dei conta disso. Né? A gente está nesse debate globalmente. Então eu diria que a IAB tem a força também que tem, porque está numa comunhão global de igrejas que compartilham esse tipo de debate e diálogo de um jeito muito corajoso no mundo. Não à toa, a nossa querida Sarah Mulally está fazendo o que está fazendo somente por existir, somente por um corpo feminino, está usando aquela parafernália toda da autoridade histórica episcopal. Né? Eu estou em grupos com católicos, e o bispo da minha católica, né, de Petrolina, tem comido um dobradinho para poder lidar com as imagens dela com dele com o Papa. Né? Ótimo. Adoro. É o corpo do crucificado. Testemunhando. Saltei e vou terminar. Termino voltando ao lema. É demais. As 5 marcas da missão são o nosso mapa nessa estrada. Proclamar a boa notícia no Nordeste, que é a nossa casa, é anunciar que a vida vale mais que o lucro. Ensinar no Nordeste é formar consciências que não se dobram a tiranos. Servir entre nós é reconhecer Cristo no rosto de quem tem fome. Transformar estruturas injustas é lutar pela reforma agrária, pela justiça climática, pela proteção da nossa caatinga, pela proteção das crianças, né? E mulheres na caatinga. Cuidar da criação é entender que a terra é o corpo de Deus em nós e que cada rio poluído é uma ferida do Cristo no coração do divino. Termino voltando ao lema: enraizadas e edificadas nele, transbordando em gratidão. Gratidão não é um sentimento passivo. É o transbordamento de quem descobriu em Cristo que a morte não tem a última palavra. O autoritarismo quer nos ensinar a ter medo, a controlar, a obedecer. O ressuscitado nos ensina a caminhar, a perguntar, a escutar, a repartir o pão e, na hora certa, desaparecer e deixar o outro aparecer. Que estes 50 anos da nossa Diocese Anglicana do Recife nos encontrem assim, essa é a minha oração, com raízes profundas na estrada de Emaús e com o coração ardendo para reinventar nosso futuro. 50 e 500, né? Segundo alguns aí. Cadê Osiel, que é o megalomaníaco maior, canônico? Assumidamente megalomaníaco. Né? Que o nosso testemunho seja simples e firme. Caminhar com as crucificadas da história, aprender com elas e anunciar que nenhum poder humano é absoluto.
pois o único absoluto é o amor que se entrega e nos liberta. Amém. Podemos mais 2 horas, bispo? Eu pedi o dia todo, mas eu recebi. O bispo pode encontrar. Graças a Deus por esse momento de escuta, de reflexão. E sem mais delongas, passo então para a nossa Bispa Primaz, Bispa da Amazônia, Bispa das Américas, né, para a gente poder ouvi-la sobre esse tema, né, o que é que ela, como líder de nossa igreja, também tem a nos dizer sobre essa caminhada. Obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar nessa mesa. Enquanto eu ouvia aqui a Bianca e o irmão, pensei, égua, eu me meto em cada bronca. Eu não sou acadêmica, nem tenho a pretensão de ser, não consigo falar assim, com a espontaneidade da Bianca. Escrevi. Vou tentar me ater aos 20 minutos aí, Bispo Peixoto. Eu gostaria de tentar refletir a partir da prática pastoral, né, e da vivência onde eu estou, que é a Amazônia, a respeito dessa realidade que a gente está vivendo no contexto latino-americano, no contexto mundial e no contexto brasileiro, a respeito da ameaça autoritária, né? Tentando articular em prática pastoral, caminhos concretos a partir, e Deus é bom o tempo todo, né? Que o Elon encerra a fala dele ali, falando nas 5 marcas da missão, que é exatamente por onde eu pretendo ir refletindo aqui com vocês, né? E do nosso compromisso anglicano com a unidade, com o serviço, que são marcas tão importantes para nós, né? Na nossa realidade, no chão que a gente está. Nós estamos vivenciando uma nova onda de ameaças autoritárias. Isso é cíclico, né? Vem em ondas. E a gente está vivenciando isso em nível mundial. Né? Podemos falar tanto internamente aqui do Brasil, quanto em nível internacional. E a gente já lembrou aqui, né, o trumpismo, bolsonarismo, e a gente vai pensar no Milei na Argentina, e a gente tem em inúmeras outras partes, né? Nós temos hoje, tanto internamente quanto em nível mundial, um recrudescimento dos discursos e práticas que centralizam o poder, minam o pluralismo, legitimam exclusões e subordinam instituições democráticas a uma visão específica de mundo baseada, né, no nosso contexto aqui ocidental, em lideranças cristãs, através de teologias ou movimentos que promovem a captura ou o sequestramento de espaços de poder para impor a substituição do pluralismo por aquilo que a gente falou aqui, né, que é a teocracia ou as expressões teopolíticas, e o risco que eu vejo nisso é duplo, né, tanto para a democracia quanto para a própria fé cristã, porque também desvirtua aquilo que a gente entende que é o cristianismo. Mas isso não é novo. Não é novo. Esse conjunto aí de crenças e práticas, a gente pode dizer que teve origem lá nos Estados Unidos. Eu vou me ater à vertente protestante, mas talvez a gente possa trazer aqui também o conservadorismo carismático católico romano como parte disso, mas vai começar aí na década de 1970, nos Estados Unidos, especialmente naquilo que a gente chama de teologia do domínio, né? E a teologia do domínio, ela defende que os cristãos, as pessoas cristãs, né, devem ocupar posições de poder e influenciar em todas as esferas da sociedade. No governo, na educação, na mídia, na família, nos negócios, no entretenimento, em tudo, em absolutamente tudo, né? Nos últimos tempos, eu visualizo assim, que a teologia do domínio, ela tem chamado a atenção porque ela parece estar ocupando, especialmente no Brasil, o espaço das chamadas teologias da prosperidade, né? Então, ela vai substituindo, não é um discurso novo, mas é um discurso trazido para dentro, que vai substituindo a teologia da prosperidade, tanto nas chamadas igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, quanto na parte mais conservadora e carismática da própria igreja católica. E tem vários desdobramentos, né? Ela vai estar baseada, eu acredito, a teologia do domínio, especialmente lá em Gênesis, né, capítulo 2, ali, no versículo que diz que os seres, o homem, daí não são seres humanos, é o homem, né, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é criado, homem e mulher os criou para que se multipliquem e dominem a terra.
Né? Assim como lá no Salmo 8, né, que lá eu estava procurando aqui qual era o versículo do Salmo 8, né, e aí desisti. Mas que vai falar que o homem é criado para colocar sob os pés, debaixo dos pés, todo o restante da criação. E essa é a concepção que está por trás, né? E que vai legitimar um bocado de coisas que acontecem, especialmente até a nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, o domínio e as exclusões que a gente vê aí estruturais, né? A compreensão de uma criação hierarquizada, onde os seres humanos são aquilo que é a primícia da criação, mas não os seres humanos como um todo, mas o homem, né? Esse aí é um protótipo, é a primícia daquilo que é a criação e a imagem de Deus, né? E a nossa compreensão, na verdade, deveria ser que a imagem de Deus, individualmente, não está em nós individualmente, a imagem de Deus ela é plena na criação como um todo. A gente consegue ver a imagem de Deus quando visualiza toda a sua criação, quando está toda a criação em harmonia, aí está a imagem de Deus, né? Então a gente pode, eu acredito, afirmar sem sombra de dúvidas que esse é um plano de poder que a gente está vendo acontecer, instalado ao nosso redor e no Brasil. Eu lembrei de alguns nomes, alguns que vieram à minha cabeça, aqui pode ser que vocês lembrarem de outros, podem ir citando aí, mas eu lembrei da Valnice Milhões, que eu acho que é uma expoente da teologia do domínio, né? E ela está ali, o discurso dela está na base, mas a gente tem Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, Estevão e Sônia Hernandes, a família Valadão, lá André Valadão, e por aí vai. Paulo Garcia, quem falou mais aqui? André Mendonça. E talvez a gente pudesse pensar aí no âmbito católico romano de outros nomes, a gente estava falando aí do Frei Gilson, mas tem um outro mais Paulo antigo, Ricardo. Paulo Ricardo, e aí a gente vai ver outros aí no âmbito católico romano, e em instâncias políticas, Damares Alves, Nicolas Ferreira, Olavo de Carvalho, né, que seus discursos continuam muito vivos, né, muito vivos, e a Michelle Bolsonaro. Né, então não dá para desconsiderar, porque ela está nesse âmbito aí. Né? Nós estamos diante de um plano teopolítico bem definido, no qual categorias teológicas são instrumentalizadas, né, como pano de fundo para criar um reino divino, porque a ideia é essa, né? A ideia que está lá no milenarismo e depois no pós-milenarismo, de que é preciso tomar o mundo para Jesus, para que ele possa voltar. Então, quando a gente não dominar, os cristãos não estiverem dominando, é o domínio do bem contra as forças do mal, e é assim que é visto, né? Contra as forças do mal. Então, enquanto isso não acontecer, e aí o objetivo principal é a expansão de territórios e de influência, a tomada do poder a qualquer custo, não importando o que se precisa fazer para que esse poder ele seja tomado, né? E essa é uma postura dos evangélicos neopentecostais muito clara no Brasil nos últimos anos, né? Anteriormente, os cristãos, os expoentes cristãos evangélicos, eles eram mais sutis no seu discurso. A gente tem visto, né, que isso vai mudando ao longo dos anos, né? E se abre mão da ideia de que do novo céu e da nova terra, do reino de Deus, como a semente do grão de mostarda que vai crescendo silenciosamente, que vai crescendo no meio de nós, né? Vai tomando-se, substituindo essa ideia pela ideia da Jerusalém celeste, né? Pela ideia das bodas do Cordeiro, do reino de Deus, que é um reino imposto, de um poder, né? Uma teologia mesmo de dominação, e que olha para o mundo como assim, o mundo é o caos, e os cristãos e cristãs vão, né? A cristianização do mundo é a solução para que Cristo retorne. É uma lógica escatológica que está presente, e aí a gente vê essa dominação muito clara e um plano de poder que vai chegar ao judiciário, que vai chegar ao legislativo. A gente tem um aumento cada vez maior de bancadas religiosas,
e que vai colocar alguém no executivo. Então, está ali na base da eleição do Bolsonaro e na tentativa de golpe, né? De um golpe contra a democracia no Brasil. Então, isso está na base, né? E é um problema teológico para a gente, né? Que olha isso. E esse problema está no equívoco de considerar que a consumação do reino envolve tomada de poder. Porque a nossa compreensão do reino de Deus, ela é outra. Não um cristianismo funcional, aliado ao capitalismo, enfatizando o consumo, acúmulo do capital e lucro. A nossa ideia de reino de Deus, ela é baseada na fraternidade, no amor, como nos ensinou Jesus, né? Então, esses movimentos que nós estamos vivendo, eles são movimentos organizados. E a gente não pode ter a ilusão de achar que eles não estão organizados. Porque são. É um plano de domínio organizado, né? E está muito claro isso. Algumas das características da teologia do domínio que são extremamente perigosas é essa ideia ultradireitista, que a gente pode dizer, ou ultrafundamentalista também, né, que seleciona das escrituras só aquilo que interessa. Então, isso está presente, né? E a perspectiva também de converter missão ou interpretação de missão em conquista institucional. Isso é um outro perigo. E estratégias de ocupação de espaços de poder, né? Ali, como eu disse, que são todas, né? Todas as espaços. E o uso da violência simbólica. São narrativas de medo, narrativas de exclusão contra minorias, de demonização de outras crenças, que é isso que a gente vê o perigo do totalitarismo também, né? Demonização de outras tradições religiosas, e não só outras tradições religiosas, mas mesmo dentro do cristianismo, outras denominações que não sejam aquelas que fazem parte do grupo. E a convergência com projetos políticos nacionalistas que enfraquecem o pluralismo e enfraquecem a democracia e são um risco, né? No contexto brasileiro, isso se traduz em ameaças concretas às populações originárias e tradicionais que a gente tem visto, às comunidades LGBTQIAPN+, ao meio ambiente, às instituições democráticas, e essas ameaças, elas são reais. Elas estavam presentes e a gente vai ver de novo agora, porque nós estamos no ano eleitoral, tá? E nós vamos sofrer isso de novo agora, nesse momento que a gente está vivendo. Então, diante disso, qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel? Se a gente não quer ser igual, mas aí não ser igual é se calar, não ser igual é ficar inerte, o que é isso, né? Eu acredito, e eu concordo, assim, que a gente precisa, talvez, um reavivamento da teologia da libertação. Eu vou dar outro nome para ela aqui, né? Mas eu diria que nós estamos no momento em que as igrejas ecumenicamente, e a IAB, de forma especial, porque a gente está... Eu acho que isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência, né, do nosso papel. Pode ser que a comunhão anglicana em outras partes do mundo, ela não seja uma igreja de vanguarda, mas no Brasil sempre foi. Sempre foi. Então, é parte do nosso jeito de ser igreja no Brasil estar na vanguarda. Tomar posição, se comprometer. Isso é parte do jeito da gente ser igreja. Eu diria que o antídoto para a teologia do domínio seria a teologia da esperança, que é o que a gente está vivendo aqui, né? Eu diria que a teologia da esperança coloca aí a teologia da libertação, a gente pode pegar outras teologias, né, a ecoteologia, outras teologias que a gente tem construído, e colocar dentro de um guarda-chuva que eu chamaria de teologia da esperança, porque a teologia da esperança nos fala de transformação, e transformação profunda no mundo, baseada no amor encarnado, amor feito gente, que é Jesus, né? Eu vou pegar lá 1 Coríntios 15, 28. E quando todas as coisas tiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que a tudo lhe submeteu, para que Deus seja tudo em todos e todas. Então, e os exemplos de Jesus, eles são sempre exemplos de escuta, exemplos de amor, exemplos de inclusão, exemplos de acolhida.
em todos os momentos, na sua caminhada, na sua praxis, não só no seu discurso. E aí a lembrança de como discípulos e discípulas de Jesus, nós não seguimos apenas o discurso de Jesus, nós seguimos a vida de Jesus, o modelo de Jesus. Isso é que é importante para nós, né? Então, tendo como base a teologia da esperança, nós não podemos responder com um mero ativismo político, embora a gente tenha que ter ativismo. E acho o ativismo super, super importante, mas nós não somos uma ONG. Nós não somos uma ONG, nós somos uma igreja. E acho que o essencial da vida da igreja, e aí eu lembro de uma experiência que eu tive numa igreja, que o único espaço que se tinha, e na Amazônia tem muitas que são assim também. Eu acredito que aqui também, o único espaço que a gente tem é o espaço do templo ali, né? O espaço que é usado para a celebração. A gente não tem um salão, outros espaços, aquele é o único espaço. Então, eu participei de uma celebração onde se celebrou a Eucaristia, aí terminou a Eucaristia, tiraram os paramentos do altar e ali foi servido o cafezinho, que ia ser depois, né? E quando tinha que distribuir os alimentos, eles eram colocados ali em cima também. Então, do altar é que flui a nossa ação. Tá? Essa é a base, né? Do próprio Cristo, que é o pão que se parte, que se reparte, que foi lembrado aqui, né, no caminho de Emaús, quando ele é visto, ele é entendido, compreendido, o Cristo ressuscitado no partir do pão. Essa é a nossa experiência. A teologia da esperança, que afirma uma esperança escatológica, a gente espera um novo céu e uma nova terra, que não é para o porvir. É o novo céu, uma nova terra que começa agora. E começa agora a partir da nossa ação, que é ação profética. Que não é fácil, como lembrou a Bianca, né? Antes de ser profeta, estava falando contra tudo e contra todos, vai ser atacado. Mas esse é o nosso papel. Essa perspectiva encarnada do reino de Deus tem que ser o nosso critério. E eu acredito que a gente, como IAB, a nossa teologia da esperança está baseada nas 5 marcas da missão. As 5 marcas da missão, primeiro, elas não são dogma. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, não é dogma. Né? As 5 marcas da missão, mas elas balizam, elas são como uma bússola para nós. Elas não são antigas, elas são novas. Na comunhão anglicana, elas datam de 1984, foram aceitas, assumidas pelo Conselho Consultivo Anglicano a partir de 1984, na Assembleia do Conselho Consultivo Anglicano, que acontece na Nigéria. Depois elas vão ser reformuladas em 1990, e aí entra a 5ª marca, e uma preocupação mais efetiva com a criação de Deus, né, com o nosso compromisso com a criação, como parte dessa criação. Mas as 5 marcas da missão, elas não são mágicas, não são dogmas, mas elas são uma bússola. Elas balizam a nossa ação no mundo. Né? Proclamar as boas novas do reino, e a forma de proclamar não é como lembrou o Elon aqui, com discurso. Eu não vou discursar para as pessoas, mas muitas vezes a nossa forma de proclamar as boas novas do reino é com denúncia. Denunciando o que oprime, denunciando o que está errado, apontando, anunciando a justiça do reino de Deus, né? Ensinar, batizar e nutrir, criar uma consciência crítica. Eu digo, eu tenho lado, e embora eu nunca tenha sido filiada a nenhum partido político... A gente pode resolver isso. Meu marido foi. Meu marido foi, mas eu sei de que lado, né? Eu sei de que lado, entende? E essa compreensão de que lado da história eu quero estar, essa compreensão que ele dá é o Evangelho. Então, é porque eu sou cristã. É por isso. Então, quando a gente fala em ensinar, batizar e nutrir, a gente está falando de um compromisso com a justiça. De um compromisso de vivência do Evangelho. Responder às necessidades humanas com amor nos dá condições de atuar na sociedade em redes de proteção, estar junto com as pessoas mais vulnerabilizadas, que foram colocadas contra a sua vontade naquela posição. E procurar transformar as estruturas injustas da sociedade nos dá a condição de ter incidência pública e política. Não porque a gente quer dominar ou apontar que o nosso jeito é o jeito correto, mas porque a gente, sim, quer fazer diferença em diversos lugares. Vamos ver se já está funcionando.